Musicalização da literatura infantil com objetos recicláveis. Nesse trabalho, a gente vai abordar a apropriação e inserção da música no cotidiano da educação infantil, o papel do professor no processo, desenvolvimento global, objetivo do ensino de música e literatura infantil, responsabilidade docente, presença incontestável da música na vida dos seres humanos, né? A presença incontestável. A música, ela está presente na vida dos seres humanos desde a gestação, nascimento e desenvolvimento, né? No acalento, nos brinquedos ritmados, né? Na interação que a gestante ela faz com o bebê e a mãe, né? Ou quem faz essa função de pai e mãe, ela tem com a criança também. É um fator marcante em determinadas culturas, então tem algumas culturas onde a música e a musicalidade é uma coisa muito forte. Muitas coisas são feitas através da música e precisa de música, de cânticos e rituais que estão bem relacionados, bem ligados a músicas, eles estão bem presentes no dia a dia. Linguagem, representação e universal, né? A música é uma forma de comunicação universal. Ela é representação, né, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Ela é linguagem, né? Ela é forma de linguagem, é a linguagem oral. A linguagem também é a representação do pensamento. A música, no meio acadêmico, ela tende a ser marginalizada. Por quê? Porque assim como a arte, literatura e alguns outros temas que são trabalhados, né, assuntos que são trabalhados na escola, eles perdem um pouco espaço, porque existe na escola uma preocupação muito grande com os conteúdos, os saberes, né, matemática, português, história e outras coisas, vão ganhando um espaço, né? Vão ganhando um espaço que também deveria ser da literatura, da filosofia, da música. Então, a música, ela tende a ser, a música e a literatura infantil, elas tendem a andar à margem do currículo escolar, do projeto político-pedagógico. Experiências lúdico-musicais são as vivências e as práticas que estão ligadas ao lúdico, né? A brincadeira, ao divertido, a atividades prazerosas e que são musicais também. Oliveira, 2009, ele diz assim, olha, ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de propiciar a vivência de elementos estruturais dessa linguagem. Então, o brincar, né, o brincar de roda, realizar esses brinquedos rítmicos, eles vão despertando, estimulando e desenvolvendo o gosto pela atividade musical. E a gente vai falar da importância da atividade musical para o desenvolvimento e atividade na educação infantil. A Lei de Diretrizes e Bases, né, LDB de 96, ela afirma que a finalidade da educação infantil está relacionada ao desenvolvimento integral da criança, ou seja, pensando nesses termos, a música assume um papel fundamental no processo de desenvolvimento infantil em seus vários aspectos, porque ela é uma ferramenta lúdica, né, ela é um método ou metodologia que é usada para ensinar de forma divertida, de forma prazerosa. Ela ajuda, né, a desenvolver brincadeiras, desenvolver conceitos, às vezes até gravar, sistematizar alguma coisa que precisa ser abordado de forma mais lúdico, mais divertido, é feita através da música. E a educação infantil, o objetivo da educação infantil é educar no sentido global, né? Numa visão holística. É ensinar e educar a criança nos vários
campos que ela precisa aprender e se desenvolver. Não é só em conteúdos matemáticos ou de português. É mais, é um desenvolvimento que é para a vida, que é para o seu autoconhecimento, que é para a sua relação, a sua interação, a sua atuação na sociedade. No início da vida existe uma relação muito afetiva, né, com a música, no embalar, no ninar. Por meio da música, né, tem expressão de sons e ritmos. O bebê, ele não consegue, né, comunicar por meio da fala, né, sistematizada, mas ele fala e expõe os seus sentimentos da forma que ele sabe, né, que é produzindo o choro, o barulho que até então tem resolvido os problemas dele, né? Tem fome, ele chora e ele entoa lá, sei lá, se é um canto, o que é, ele faz o barulho dele e ele é atendido, né? E quando ele intensifica esse barulho, esse som, essa música, esse choro, ele tem mais intensidade, né? Ele tem um desespero nesse choro. Existe também diferentes comunicações, né? Intencionalidades, ainda que o bebê ele não saiba sistematizar e representar esse pensamento. Esse choro do bebê, ele comunica, né? E a mãe entende qual que é um choro de dor, qual que é um choro de manha. Então, essas sonorizações do bebê, da criança, né, pequena, elas antecedem a fala e a forma que eles se comunicam. A convivência com diferentes sons proporciona conhecimento e exploração do novo, né? Então, muita coisa que a gente desconhece, principalmente enquanto criança, a gente consegue também trabalhar pela literatura e pela música também para introduzir esses conhecimentos novos. Oliveira, Bernardes e Rodrigues, em 1998, eles dizem que quando a criança escuta uma música, ela se concentra e tende a acompanhá-la, cantando e fazendo movimentos com o corpo. Isso desenvolve o senso ritmo nos pequeninos. Aprendendo a ouvir, a criança pode repetir uma música, recriando-a. É importante que nós, educadores, valorizemos o ato da criação da criança para que ele seja significativo no seu contexto de desenvolvimento. Então, no contexto de desenvolvimento da criança, que é pessoal, ela ressignifica, né, recria a música, ela faz uma apropriação daquela letra, daqueles dizeres, né, uma interpretação que é pessoal dela e que às vezes pode ser mediada pelo professor, pelo educador, mas que tem traços do entendimento da criança, né, do significado que ela dá ali para aquela música, e isso é importante para o desenvolvimento dela também. O gosto das crianças por acompanharem as músicas com movimentos corporais, palmas, então a gente vê que existe um gosto e um prazer das crianças dançarem, né, colocar a energia que tem no corpo delas, né, que elas têm bastante energia, e dançar, sapatear, né, os volteios de cabeça, as danças que não são, né, sozinhas, mas que também são coletivas, que depende da interação com o outro, ou imitação de movimento, ou fazer movimento com os pares. A importância é importante, né, trabalhar os jogos ritmados. As habilidades em relação à música são desenvolvidas nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil. Então, algumas características musicais em relação à música, elas são observáveis também em diferentes etapas. Lembrando que
Pode ser que uma criança ela não apresente algumas características ou apresente mais características do que aquelas que são padrões para a idade dela. Isso tem muito a ver com a apropriação que a criança faz da música e também do trabalho que é feito pela família, pelo educador, pela escola, né? Pela interferência que ela recebe do ambiente no qual ela está inserida. A música propicia o desenvolvimento da expressão, do equilíbrio e da autoestima das crianças. Então, na música, na literatura, as crianças conseguem desenvolver a fala, a oralidade, a coordenação motora e até a sua autoestima também. Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos, jogos de mão, são atividades que despertam, estimulam e desenvolvem o gosto pela atividade musical, além de atenderem às necessidades de expressão que passam pela esfera afetiva, estética e cognitiva. Através, né, da música, das brincadeiras, dos jogos, a criança ela consegue construir a relação dela, né, afetiva com o outro, o conhecimento de si próprio também e nas interações e nas relações sociais também. Isso é uma coisa que é muito visível no trabalho com a música e na relação a inserção e o trabalho sistemático da música na educação infantil. Música na educação infantil é de inestimável benefício para a formação, desenvolvimento e equilíbrio da personalidade da criança e do adolescente. O acesso à música constitui-se nas possibilidades de criar, de interpretar, de ouvir, que podem ser estimuladas, desenvolvidas e educadas. Os autores, eles sempre vão estar falando do desenvolvimento e dos desdobramentos que existe nesse desenvolvimento, né? Que está falando do equilíbrio da personalidade, das capacidades, da competência de interpretar, de ouvir, né? De se expressar. São coisas, competências que a música vai ajudando a trabalhar, vai ajudando a formar também. O ensino de música reside no desenvolvimento do gosto de música e da habilidade para captar a linguagem musical. Então, nesse trabalho também de ensino das canções e das atividades que usam a música como ferramenta, né, como uma forma de dar ludicidade, de ser interessante, né, que atrai a atenção da criança, ela ajuda a captar essa linguagem musical. E essa linguagem musical, às vezes, ela pode ser uma forma mais compreensível ou uma forma mais facilitada, menos complexa, mais facilitada da criança entender e se comunicar e aprender também. A música, né, possibilita o acesso do educando ao imenso patrimônio musical que a humanidade vem construindo. Então, assim como na literatura, a música ela traz essas informações, esses conhecimentos, esses dados, esses saberes que podem ser históricos, que podem ser técnicos, práticos. A música ela é como se fosse, né, um trem, uma locomotiva, e que tem vários vagões, e que nesses vagões eles vêm trazendo, nesses vagões, nesse trem, né, você carrega o que você quiser, você coloca o que você quiser, trabalha o que você quiser, que for interessante. E no caso da música, não é só o que que a escola quer, não. É aquilo que é necessário para a formação e educação da criança. A música é linguagem, né? Assim como a literatura infantil. Então, dessa forma, ela deve seguir no que diz respeito
o processo de desenvolvimento que adota a linguagem falada, ou seja, é necessário que a criança seja exposta à linguagem musical e dialogue com ela sobre e por meio da música. Então, a música ela vai trazer também essa nossa capacidade interpessoal, relacional, que é do diálogo, que é do falar, que é do ouvir, que é do interagir, que é de comunicar e se expressar, né? A compreensão e sentido daquilo que nos cerca inicia-se quando bebê. Nos primeiros contatos com o mundo, os sons, os odores, o toque, o paladar são as primeiras relações, né, que a gente tem com a literatura. O primeiro contato da criança com o texto é realizado oralmente, quando o pai, a mãe, os avós ou outra pessoa conta-lhe os mais diversos tipos de histórias. Então, de novo, assim como na música, os nossos primeiros contatos acontecem no âmbito familiar, no seio familiar, e é quando o adulto, né, o nosso pai, nossa mãe, cuidador, quem é que faz essa função de pai e mãe, ele se comunica, ele canta, ele cantarola uma música, né, tenta fazer com que um som ele seja agradável e até reconhecível para a criança. A narrativa faz parte da vida da criança desde quando bebê, através da voz amada, dos acalantos e das canções de niná, que mais tarde vão dando lugar às cantigas de rodas, às narrativas curtas sobre crianças ou animais ou natureza. Então, no início, né, tem as canções, a voz ritmadas, os acalantos, as canções de niná, e vai acontecendo uma progressão dessas canções, né? Talvez a criança deixe de ser um pouco paparicada, né? E deixe de ser, deixa de ser infantil, né? Mas vai havendo uma evolução, um crescimento, uma expansão e uma complexidade que não tem como fazer com os menores. Crianças bem pequenas já demonstram seu interesse pelas histórias, batendo palmas, sorrindo, sentindo medo ou imitando algum personagem. Nesse sentido, é fundamental para a formação da criança que ela ouça histórias desde as mais tenra idade. Então, novamente, as apropriações, assim como na música, né, as interações, as representações e as apropriações, né, o sentindo medo, o imitando algum personagem, a criança vai aprendendo e se desenvolvendo nisso aí também. A literatura infantil contribui no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, né? A literatura é um instrumento motivador e desafiador. Ela é capaz de transformar o indivíduo em um sujeito ativo, responsável pela sua aprendizagem, que sabe, compreende o contexto em que vive e é capaz de modificá-lo de acordo com a sua necessidade. Então agora, Bakhtin, em 1992, ele vem chamando a atenção que a criança é um ator social. Ela não é um ser cumpridor de ordens e de regras, que não tem autonomia e que não pode fazer nada. E essa construção da sua identidade, da sua personalidade, ela é subsidiada também pela literatura e pela música, né? A criança ela vai se apropriando desses conhecimentos, né? Desses vagões, dessa bagagem que a música e que a literatura trazem, e vai incorporando isso na sua vida, na sua prática, na sua forma de agir, pensar e se comunicar também. As histórias, elas trabalham problemas existenciais típicos da infância, como medo, sentimento de inveja, de carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinar infinitos assuntos. Abramovich,
ele, 97, né, ele fala que é também através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outras éticas, outra ótica. É ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc., sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. Então, aquilo que é do dia a dia, né, da criança, ou que vai compor os seus conhecimentos, o seu vocabulário, os seus conceitos, eles são incorporados e apresentados à criança por meio da literatura e da música, e às vezes ele nem vai saber uma nomenclatura, ou um verbete, ou um termo específico para essa vivência ou para essa experiência, mas ele vai identificar que isso já aconteceu com outros sujeitos, com outros atores, e que existe uma forma de se relacionar com isso, que existe um jeito de resolver problemas, e que talvez exista até um jeito melhor do que o jeito que ele resolvia os seus problemas e se relacionava com eles. O sujeito, ele constrói seu pensamento a partir do pensamento do outro, portanto uma linguagem dialógica, né? A vida é dialógica por natureza, ninguém é uma ilha, a gente interage, a gente vive em sociedade, numa comunidade, né? Numa família, a gente tem pares e a gente tem que dialogar com esses pares. Então é um diálogo, né? Interrogar, escutar, é um exercício, né? Responder, concordar, etc. Neste diálogo, o homem, ele participa todo e com toda a sua vida, com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, com as suas ações. Então ele comunica também, não só oralmente, né? Mas com a gesticulação, né, com os lábios, com as mãos, com os olhos, né, com um suspirar, com um franzir de testa, com o corpo todo, com suas ações. Ele se põe todo na palavra, e essa palavra, ela entra no tecido dialógico da existência humana, no Simpósio Universal, é o Bakhtin 92 que ele fala isso. A gente pode concluir, né, pelos diálogos e as conversas que a gente tem tido e que esse texto apresenta, né, que é importante que os professores eles estejam bem informados e se atentem para a responsabilidade que têm. Então os professores têm uma responsabilidade muito grande sobre os seus ombros, e o fato deles serem um dos principais modelos da criança, e dependendo da situação, a criança passa mais tempo, né, com o professor do que com o pai e com a mãe, na educação integral e nas longas jornadas de educação integral. E o professor tem essa responsabilidade e tem essa oportunidade também, né, de fazer um trabalho bem bacana. A escolha das obras literárias, do repertório musical, as discussões e a mediação do conhecimento e a apropriação dos elementos constituintes do universo literário e musical devem ser planejados em consonância com as exigências das necessidades das crianças na educação infantil. Então, tudo que for pensado, tudo que for planejado, tudo que tiver no currículo da educação infantil com relação à música e à literatura, ela tem que ser pensado pelos aspectos biopsicológicos do desenvolvimento infantil, pelas necessidades da criança, né? Pelo o que a lei orienta, normatiza ou prescreve. Tudo isso tem que ser pensado diante da necessidade da criança. Não é da empatia que o professor tem com alguns autores, com alguns estilos, né, literários, ou com alguns gêneros literários, tudo e com estilos musicais, ou com certos cantores, compositores. Isso não deve nortear a prática do professor. O que deve nortear a prática do professor no ensino de literatura infantil e no trabalho com a música, na musicalização, tem que ser as necessidades da criança,
a formação do professor voltado para o desenvolvimento infantil, para essa aprendizagem global que transcende os conteúdos escolares. A educação infantil é a primeira etapa da vida escolar e ela deve direcionar todos os esforços para uma aprendizagem e desenvolvimento global, fundamentando seu trabalho através de uma visão holística, né, do todo e que não marginalize a arte e a cultura no processo de formação. Então, a escola, tradicionalmente, ela tem essa tendência de marginalizar a arte, a literatura, a música, e o professor da educação infantil, pelo contrário, ele não vai desmerecer as outras coisas, os outros saberes, os conteúdos, mas ele vai tirar a arte, a literatura e a música dessa marginalização, dessa marginalidade e usá-la como ferramenta importantíssima no ensino, na aprendizagem e na ludicidade que tem que ter o trabalho infantil. O trabalho infantil, a aprendizagem, né, o trabalho com crianças, ele tem que puxar a criança